E os vereadores de Fortaleza, ontem em sessão da Câmara, pediram a renúncia do senador Eduardo Girão e também o criticou duramente. Os vereadores de Fortaleza, o Bruno Mesquita e o Didi Mangueira, pediram a renúncia do mandato do senador Eduardo Girão. Ambos os parlamentares demonstraram insatisfação com os posicionamentos do senador em Brasília. Então a gente vai trazer aqui as falas, né, dos vereadores na sessão da Câmara que ocorreu ontem em Fortaleza. Os vereadores que criticaram duramente o senador Eduardo Girão e também chegaram até mesmo a pedir a sua renúncia. Vamos iniciar com a fala do vereador Bruno Mesquita. Bom dia, vereadores, bom dia, vereadoras. Hoje a minha fala é para retratar o que se passou ontem na eleição do Senado. Vereador Lúcio, cada dia que passa eu vejo mais característica no senador Eduardo Girão. De ontem, a mutação foi o conhecido popularmente como boi de piranha. Vereador Paulo, quem não sabe o que é a expressão boi de piranha, vereador Didi, que sabe quase tudo, já está achando graça. Quando tem uma boiada para você passar, principalmente naquela região do norte, e você pega o boi mais magro, bota para as piranhas atacarem ele para o resto dos bois passarem. E o senador Eduardo Girão, o pior senador da história do Brasil, fez isso. Lançou a pré-candidatura, vereador Lúcio Bruno. Foi o primeiro, assinou, eu sou candidato. Mas o que ele queria, vereador Didi, era o que ele faz de melhor. Querer aparecer e ser oportunista, que é o que ele faz de melhor. Lançou a candidatura no meio na hora que o carro ia chegando no estacionamento, vereador Lúcio, ele deu uma ré, nem ligou se a caixa de marcha quebrava. Disse, não, pessoal, eu estou aqui, era só para eu aparecer na Globo News mesmo, para eu aparecer no Globo.com, no UOL, mas eu não sou candidato, não. Eu sou o boi de piranha para o Rogério Marinho ser o candidato. E olha, Didi, que o senador dos discos voadores chegou lá, fez o discurso e disse, não, pessoal, tudo aqui era brincadeira, eu vou votar aí no Rogério Marinho. Vereador Didi, o oportunismo desse rapaz, eu queria que ele fosse oportunista para trazer coisa para o nosso estado do Ceará e para nossa cidade de Fortaleza. Mas vereador Didi, o senador Eduardo Girão, eu estou sugerindo aquele pessoal, inclusive meu amigo, o deputado Sargento Reginaldo, que bote ele em um daqueles filmes, do Shaolin do Sertão, aqueles filmes que o cara aparece um bom tempo. Vereador Didi, tem o Vale a Pena Ver de Novo. Didi, o dele é vale tudo para aparecer. Além de morar nos Estados Unidos, vim no Ceará só para contar a história de figurinha, eu conheci no Bom Jardim o seu Cleito. O seu Cleito é muito importante, era um cidadão, sempre ele tem uma história, mas recurso para o nosso estado, vereador Didi, Ave Maria para ele trazer. É sempre pai e bem, quando ele termina, mas é só paz e pensando nos bens. Eu abri mão disso, que é uma prerrogativa que ele tem de senador, eu abri mão daquilo, mas vereador Didi, toda vida que tem uma oportunidade dele ficar nos holofotes, ele volta a aparecer. Ele nunca apareceu nos holofotes, foi pelo trabalho, vereador Lúcio Bruno, pelo trabalho ele nunca apareceu. Agora, todas as circunstâncias que tem uma coisa que possa, uma CPI, aí ele inventa. Só tem a assinatura dele, que quando ele vai dormir nos Estados Unidos, ele pensa em tirar. Mas para aparecer na imprensa, ele diz, não, vou deixar minha assinatura. É o pior senador que o Brasil tem, mora nos Estados Unidos, vem no Ceará quando o voo faz uma ponte aérea, quando erra um voo, Didi. Aí diz, olha, senador, Fortaleza, ele disse, pois deixa eu descer aqui para eu ver aqui fazer uma história. Aí ele conta. Ou um pouso forçado, né? Pouso forçado. Quando o pouso vai forçado, vereador Didi, ele vem. Vereador Didi, se botar ele sem um GPS,
Se botar ele para o GPS e você der 5 locais para ele ir em Fortaleza ou no Ceará, ele não chega não. Ele não chega não. Eu tenho medo dele chegar em Umari pensando que é São Francisco. Eu tenho medo dele chegar em Sobral pensando que é Washington. Não conhece nada do estado, nada. Pensa num homem que no mandato dele não serve para nada. É ele. Não faz uma representatividade. Meu amigo Eduardo Girão, faça um favor ao estado do Ceará. Renuncie seu mandato e dê a oportunidade do sargento Reginaldo ir nos representar. Um homem vocacionado, um bom homem, um homem que procura trabalhar todos os dias. Que Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiser aparecer, eu sei que Vossa Excelência tem muito dinheiro, mas se Vossa Excelência não der, a gente arranja aqui ou um lugar na TV Fortaleza para Vossa Excelência apresentar um programa, ou aqui na Rádio Fortaleza. A gente bota para ele fazer um programa aqui, né, Didi? Todo dia, bota 3 horas de programa, ele vai aparecer todo dia. Para concluir, vereador. Já concluindo, presidente, e lhe agradecendo pela complacência do tempo, senador Eduardo Girão, senador americano, senador dos discos voadores, renuncie o mandato. O Ceará espera que você renuncie e vai agradecer de braços abertos e batendo palma. Muito obrigado, senhor presidente. Então esse foi o vereador de Fortaleza, o Bruno Mesquita. Quem também fez duras críticas ao senador Eduardo Girão foi o vereador Didi Mangueira, do PDT. Ele declarou não conhecer pessoalmente Eduardo Girão. Ele falou também não ter nada contra a pessoa do Eduardo Girão, mas reforçou a fala de Bruno Mesquita e lamentou os posicionamentos do senador. Também acabou até mesmo falando que a saída do Tasso Gereissati do Senado faz muita falta ao estado do Ceará. Vamos acompanhar. O peso da fala de Vossa Excelência é ter sido um defensor da candidatura do senador Eduardo Girão, é ter sido eleitor e andou esse Ceará trabalhando na campanha do senador e que agora vem à tribuna. É diferente do opositor. O que Vossa Excelência faz é uma avaliação de um mandato de 8 anos de um senador da República, que naquela eleição o Estado tinha 2 vagas e que, no geral, o Estado tem 3 vagas. E das 2 vagas, naquele momento, em disputa, uma é dada, é confiada ao Eduardo Girão, e que envergonha a cada momento, como disse bem Vossa Excelência, se tem vale a pena ver de novo, tem o vale a pena aparecer de novo, e nesse vale a pena aparecer de novo, e aí é coisa de bolsonarista, de deixar a boiada passar. Quem não lembra isso na pandemia, do ministro Ricardo Salles, que disse: vamos aproveitar para deixar a boiada passar, vamos pegar a pandemia como boi de piranha e vamos passar a boiada. E aí, Vossa Excelência relembra isso aqui. Mas me chama a atenção, porque me lembra o senador Tasso Gereissati, que foi governador desse estado várias vezes, senador por 2 mandatos, e que quando usa a tribuna, ou usava a tribuna até antes de ontem do Senado, ou quando participava na reunião das comissões, ou quando dava uma entrevista, ou quando discutia com o senador Renan Calheiros, o Ceará se orgulhava. O Ceará se orgulhava do porte do senador que tinha lá, e agora sai o senador Tasso Gereissati, permanece lá o senador Eduardo Girão, que inclusive está sendo citado aí para vir disputar a eleição em 2024 para prefeito de Fortaleza. Portanto, senhor presidente, para finalizar, na minha avaliação, o Ceará perde muito com a saída do senador Tasso Gereissati lá do Congresso Nacional. E, como bem disse o Bruno Mesquita, fica envergonhado com a posição, com as posições, digo melhor, do senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente.
Então esse foi o vereador de Mangueira, criticando também o senador Eduardo Girão, assim como o vereador Bruno Mesquita. Os dois realizaram essas críticas ontem em sessão da Câmara dos Vereadores em Fortaleza. Tudo bem, olha, sinceramente eu não entendo o porquê da imprensa hoje no estado do Ceará dar tanto destaque a esses dois bajuladores de prefeito. Um é do PROS, que é o Bruno Mesquita, e o último aqui do PDT. Todo mundo sabe quem é o PDT do Lupe, né? Que hoje é ministro do Lula, que já andou envolvido com esquema de corrupção. Eu não tenho aqui procuração para defender o Eduardo Girão, mas como jornalista, radialista, como âncora desse programa, eu tenho uma opinião totalmente divergente do que esses dois bajuladores de prefeito falaram aí. Totalmente diferente. Esse último, um sujeito já idoso, deveria ter o mínimo de vergonha na cara, né? Eu discordo em gênero, número e grau do que esses dois cidadãos falaram aí. Fazer o seguinte registro em relação às atribuições de um senador. O senador, ele representa os interesses do Estado. E eu acho que a pauta do senador Girão, a agenda dele, né, tem tudo a ver com um Estado que queira se desenvolver, que queira crescer, onde o povo tenha mais segurança, onde os estudantes possam ir a uma sala de aula e aprenderem realmente matemática, português, história, ciência, química, física, e não serem doutrinados, né, desde cedo. Ele é contra a ideologia de gênero, o que favorece ao crescimento saudável da nossa infância e juventude. É contra o aborto, que é o assassinato de inocentes ainda no ventre de suas mães. Então, eu acho sim que isso deve ser não só interesse do estado do Ceará, mas interesse de todos os estados brasileiros. Talvez seja por isso que ele e outros conservadores de direita são tão atacados por gente como esses dois vereadores lá de Fortaleza. Só para deixar claro, tá? Desafio Parceiros na Seara. Durante todos esses anos, Deus tem providenciado financeiramente esse ministério através de várias fontes. Isso é um quebra-cabeça. Cada pecinha dessa significa uma pessoa que decide se tornar um colaborador financeiro da Rádio Ceará. Se você se sente edificado, encorajado pela Rádio Ceará e deseja que outros também sejam, a gente precisa manter no ar esse ministério. E você pode ser uma pecinha dessas também, para que o alvo seja alcançado. Seja um parceiro na Seara.